Olá pessoal do 7º D, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de literatura do 2º bimestre. Sou a professora Érica, professora de língua portuguesa, certo? E hoje vamos abordar nesta aula o realismo português. Pessoal, o material deste conteúdo está disponível no grupo, tá? Ele vai estar disponibilizado no grupo no momento e na conveniência para impressão, tá? Você pode imprimir esse material. Você também pode escrever no seu caderno, tá? Não tem problema, ok? Então vamos lá. Antes, vamos fazer uma breve retrospectiva, né, sobre a literatura portuguesa, certo? Vamos por meio da linha do tempo. Então, só um minutinho. O assunto, certo? Realismo, ok? O assunto é sobre o realismo. Bem, esse movimento literário, tá, ocorreu dentro da era moderna, ok, em 1865, tá, ok. Vamos lá. O realismo surgiu na Europa, França, tá? Metade do século XIX até o século XX. Ideias com visões materialistas e objetivas. Principal obra, né, foi de quem? Gustave Flaubert, né, com o título Madame de Bovary, ok? Bem, esse movimento, tá? A principal característica está aqui, né? Ideias com visões materialistas. No movimento anterior que nós estudamos, o romantismo, né? Vimos que as ideias eram que subjetivas e aqui são que objetivas. O contrário, não é verdade? Nós vamos ver, gente, que o realismo ele foi um movimento de reação contra quem? O romantismo, tá? Vai ver um pouquinho mais lá na frente. Bem, o realismo em Portugal. O realismo, o que foi, né? Foi uma escola literária, tá? Uma escola literária que combatia os ideais românticos. Então, foi uma escola literária que abominava o quê? As ideias dos românticos, ok? Mais precisamente o que? A subjetividade, morrer de amor, algo que era muito o quê? Era de uma forma repassada, de uma maneira muito superficial, tá? O surgimento ocorreu enquanto o mundo vivenciava o nascimento do socialismo e da segunda revolução industrial. Isso aqui a gente pode considerar como parte do contexto histórico. O realismo em Portugal, olha aí, teve um marco inicial, tá? O marco inicial foi a questão Coimbra, certo? A
a questão Coimbra. Foi o quê? Foi um marco que deu, tá, a propagação de todas as ideias realistas, certo? Em 1865, quando se defrontam, de um lado, os jovens estudantes de Coimbra, atento às novas ideias que vinham da França, Inglaterra e Alemanha, e de outro, os velhos românticos de Lisboa. Bem, gente, a questão Coimbra nada mais foi o quê? Foi considerado um grupo, né? Um grupo de estudantes, de jovens estudantes, né, em Coimbra, que eles tinham o quê? Novas ideias para a literatura, certo? E eles eram influenciados, tá? Pelos países, ideias, olha aí, da França, da Inglaterra e da Alemanha. E havia o quê? Vamos dizer assim, uma forma de choque, né, entre esses jovens, tá, e os velhos românticos de Lisboa. Esses velhos românticos, tá, gente, estão no sentido de que são ideias, tá, ainda para os jovens de Coimbra, são ideias o quê? Bastante antigas, tá bom? O realismo português iniciou-se em 1865 e estendeu-se até 1899, com a principal publicação, olha aí, de O Araisto, de Eugênio de Castro. Então, essa publicação de Ora Isto, tá, de Eugênio de Castro, que vai o quê? Iniciar o o realismo em Portugal. Quando se fala em realismo, gente, tá, leve em consideração o seguinte, realismo, olha aí a nomenclatura, realismo, real, olha aí, real, ismo, estudo, tá? Então, esta escola literária, tá, trabalhou a questão de que os fatos, né, os fatos dentro da literatura, a realidade do povo, tá, em meio à literatura. Vamos agora ver as características do movimento. O objetivismo, tá, aparece como negação ao subjetivismo romântico, mostrando o homem voltado ao exterior. Então, aqui nós vamos ver nesta primeira característica, né, uma reação contra quem? Ao estilo romântico, né? As poesias eram tratadas de forma objetiva. Era tratado o quê? A realidade, tá? Continuando aí. O nacionalismo e a volta ao passado são abolidos, pois o realismo só se preocupa com o presente. Aqui podemos fazer nas características, crianças, o contraponto com o romantismo, tá? Então, a preocupação dos artistas realistas é tratar dentro da sua poesia o quê? O presente, os fatos que estão ocorrendo naquele momento. Outra característica, presença de temas sociais. Essa aqui, gente, é uma das principais características. Temas sociais, porque vai falar sobre o comportamento, tá, do homem na sociedade, né? Vai abordar sobre críticas, né, voltada para a economia, para o governo, tá bem?
predomínio da razão sobre a emoção. Então, aqui a razão, ela vai estar mais o quê? Pautada, né? Dentro das poesias realistas, certo? É nesse ambiente que os artistas passam a observar e a externar a verdade possível da realidade, olha aí, colocando-se contra o tradicionalismo romântico e procurando incorporar uma visão materialista e objetiva de seu tempo. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Os realistas, né, tratavam de uma forma que real, né, os temas em sua poesia. Os integrantes desse movimento repudiaram a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo, pois sentiu necessidade de retratar a vida. Olha isso aqui importante. A vida, retratar a vida, os problemas, os problemas e os costumes das classes média e baixa, não inspirada em modelos do passado. Então, pelo nome já diz, gente, realismo real tratava aqui fatos, né, que aconteciam naquele momento, era o que? Voltado para a realidade, né? O movimento manifestou-se também, olha aí, gente, na escultura, certo? O movimento manifestou-se também na escultura, principalmente aqui, olha, na pintura, ok? Em alguns aspectos sociais. Olha só, esse movimento não esteve somente na literatura, esteve também na escultura e na pintura, tá? Onde retratavam temas sociais. Mais precisamente aqui na pintura, gente, nós vamos ver o trabalho humano, né? O trabalho, a forma de trabalho escravo, né? Os pintores realistas, eles retratavam, né, de uma forma bem realista, objetiva, tá? Bem real aquela situação, né? A realidade em que aquela imagem, né, ou mais precisamente aquela pessoa, né, aquele personagem estava sendo o quê? Pintado. Bem, nós vamos ver que o realismo, tá? Ele esteve na poesia, tanto na poesia quanto na prosa, certo? Dois artistas, né, vamos dizer poetas realistas, se destacaram: Antero de Quintal e Cesário Verde. Vamos ver agora a característica de cada um dentro desse movimento que eles estiveram mais presentes na poesia. Adotando uma postura oposta ao lirismo ultrarromântico, defende a missão social, olha aí, da poesia e apresenta em sua obra uma busca filosófica da verdade através da própria experiência. Gente, a palavra-chave aqui é a missão social. Aqui vamos dizer que é uma denúncia, né? Uma denúncia. A poesia ela é uma forma de denúncia, né? Que aborda sobre o que? A situação das pessoas naquele momento, né? O governo opressor, né? Cesário Verde. Cesário Verde também se afasta do lirismo, certo? Tradicional português, sobretudo pelo tratamento que dá a temas como a cidade, o amor e a mulher.
buscando espontaneidade, usa estilo que valoriza a linguagem concreta e um tom coloquial. Vocês estão percebendo que cada artista, né, cada poeta apresenta uma características diferentes, mas dentro do movimento. O Cesário Verde, tá? Assim como o Antero Quintal, eles têm o quê? Uma afinidade. Eles ficam afastados das poesias e voltada para o quê? Para o amor, né? Para os sentimentos. Então aqui ele vai tratar o quê? A poesia de uma forma mais o quê? Ligada à denúncia, né? Esse Cesário Verde, tá? Ele teve como os principais temas a mulher. Esse amor aqui, gente, é um amor, essa temática ela é diferente do romantismo, tá? É um amor objetivo e vai falar sobre a cidade, tá? Ok? Realismo na prosa. Bem, o principal representante deste movimento foi o poeta, tá? Eça de Queiroz, ok? Eça de Queiroz, ele é considerado, gente, um dos principais, tá? Artistas. Falou em realismo português, lembrou Eça de Queiroz. Ele tem uma infinidade de publicações, tá? Em textos, em prosa, também em versos, porém o texto em prosa, né, mais precisamente os romances, né, que ele chegou a escrever, fizeram mais o que? Teve mais destaque, tá? Então ele sobressaiu na prosa, no estilo da prosa. Tudo bem? Admirador de Gustave Flaubert, Émile Zola e Honoré de Balzac, produz romances marcados pelas críticas à burguesia, olha aí, e o clero, por exemplo, tá? Dono de um estilo direto e contundente, é hábil na descrição de locais e comportamentos. O pessimismo, o humor e a ironia com que constrói personagens são tipicamente realistas. Gente, Eça de Queiroz, tá? Como eu falei para vocês, ele é considerado assim, um dos grandes representantes do movimento realista. Então, gente, ele foi tão genioso nas suas ideias, nas suas publicações, nas suas produções, né, que ele reuniu todas essas temáticas, tá, levando que a ideia de sobressair, né, falando sobre essas temáticas de uma forma bastante o quê? Crítica, tá? Nós vamos estudar Eça de Queiroz em um outro momento, quer dizer, na próxima aula, tá? De uma forma mais detalhada, né? Vamos fazer algumas leituras, conhecer algumas de suas principais obras, ok? Tudo bem? Então aqui é só um resumo, um pequeno resumo do artista, tá bom? Bem, finalizando, crianças, esta aula, eu quero deixar para vocês, eu falei ainda agora há pouco, no início, né? O material. Eu quero que vocês façam algumas anotações, como por exemplo, uma leitura, tá? Faça uma leitura, destaque as partes principais. Se você quiser assistir mais uma vez a esse vídeo, você assiste. E na próxima aula nós já vamos dar continuidade
a esse, tá? A esse assunto, quer dizer, a esse movimento, tá? Mais precisamente, nós vamos falar sobre essa de Queiroz, tudo bem? Então, me despeço aqui, até mais. Tchau, tchau.